Oi, nós somos do Cicle, Pedalando pelo Clima, e o que a gente faz é documentar e compartilhar histórias reais de resistência à crise climática. E por que falar de crise climática? Eu acredito que todo mundo já escutou em algum momento falar sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, mas da forma que a gente costuma ouvir falar, é muito difícil da gente trazer para perto e de conectar realmente com a nossa vida, né? E aí a gente acredita que é muito importante tornar essa discussão acessível, tornar popular e que isso seja feito lembrando sempre de duas coisas que são muito importantes, que é as mudanças climáticas já têm impactos que são reais e que acontecem agora, às vezes muito mais perto do que a gente pode imaginar. E a segunda coisa que existe uma série de questões sociais, de injustiças sociais que são muito agravadas pela crise climática. Pensando, por exemplo, em questões de raça, questões de gênero, que estão muito envolvidas nisso. E o que acontece é que a maior parte das pessoas que têm que sofrem um impacto mais forte, um impacto mais direto, são, na verdade, aquelas que menos contribuíram para chegar em toda a situação que a gente tem agora. E é pensando nisso, é tendo esse contexto, sabe, como base, que a gente faz o que acreditamos fazer dentro do Cicle. Então o Cicle acabou surgindo com a junção de basicamente duas ideias, né? Que é documentar essas histórias inspiradoras para conscientizar sobre a crise climática e, junto com isso, a paixão de pedalar e também a incoerência que seria a gente relatar sobre crises climáticas emitindo carbono. Com isso, no Cicle a gente organiza cicloviagens para locais, geralmente locais que já sofreram algum impacto das mudanças climáticas, mas não necessariamente. E nesses locais a gente escuta as histórias dos moradores e a partir disso cria um material audiovisual para ser divulgado na nossa conta no Instagram. E falando agora sobre as nossas cicloviagens, a gente já realizou 7 cicloviagens pelo Brasil inteiro, a gente já pedalou mais de 1.000 quilômetros, passando pelos estados do Paraná, São Paulo, Pernambuco, Minas e pelo Distrito Federal. E nessas cicloviagens a gente já ouviu centenas de histórias das pessoas, histórias inspiradoras. E falando mais especificamente agora da cicloviagem que eu participei, que foi aqui no litoral do Paraná, a gente fez uma cicloviagem de 5 dias, passamos por 3 cidades e entrevistamos pessoas em 5 comunidades. E lá, além das histórias sobre o impacto das mudanças climáticas, a gente teve a oportunidade de entender sobre a organização dessas comunidades e também histórias sobre a cultura do local. Então, se você quiser acompanhar as nossas cicloviagens, segue a gente lá no Instagram, @ocicle, e se quiser fazer parte do Cicle, manda um inbox pra gente e vamos pedalar junto pelo clima. Meu nome é Carol, eu fui convidada para participar da websérie aqui da Ciclo Alternativa, com o tema sustentabilidade, e eu vou falar um pouco da importância da ciência nas nossas vidas e também na preservação do meio ambiente. O que me levou, na verdade, a escolher esse tema é porque eu vejo o quanto os movimentos contra a ciência e as informações falsas, elas vêm aparecendo cada vez mais, né? Existem diversos movimentos, inclusive as pseudociências, né, que propagam coisas que não são reais o tempo todo. Por exemplo, o movimento antivacina, o terra plana, né, que é um pouco absurdo, mas existe. E eu vejo quantas pessoas com essa nova cultura e com essa nova modernidade que a gente tem, da era tecnológica, né? Que as pessoas buscam, na verdade, cada vez mais um imediatismo. Então é muito mais fácil a gente pegar uma notícia de internet em relação ao meio ambiente ou em relação a alguma coisa que as pessoas divulgam com facilidade, pegar aquilo como verdade absoluta, sendo que nem sempre é assim, né? Existem meios confiáveis de informação, mas também existem os meios que não são nada confiáveis de informação. E pela busca, né, cada vez mais das coisas, daquele acesso mais fácil, das coisas mais fáceis, as pessoas estão deixando de ler artigos científicos, de lerem pesquisas, de lerem livros, né, por notícias que às vezes em 5 minutos você consegue ler, ou vídeos também, que hoje em dia é muito divulgado, né, nas redes sociais.
Então a gente está perdendo aquela essência do conhecimento, a gente está perdendo aquela essência da busca pelo conhecimento. E a ciência, ela é completamente contra isso, né? Porque a ciência, além dela explicar os porquês e a gente ter um maior conhecimento de modo geral sobre a vida, ela também contribui para as nossas ações, principalmente no meio ambiental, porque é através da ciência que a gente vê o controle de espécies de animal, é através da ciência que a gente vê em relação a dados, né, de mudanças climáticas e de preservação, de desmatamento, qual que é o melhor descarte de lixo. Então, a ciência ela é completamente necessária para que a gente cada vez mais evolua nessa questão, né? E a gente vê o quanto a ignorância, ela também influencia. Por exemplo, o Código Florestal, que foi gerado, entre aspas, por políticos, né? E a maioria dos políticos que votaram a favor no Código Florestal atual eram políticos ruralistas, né? Que visavam apenas o benefício próprio e criaram cada vez mais e aumentam, né? E a gente vê o quanto isso é presente hoje, o quanto as reservas florestais estão diminuindo, porque foi imposto no novo código uma delimitação muito menor do que era antes, né? E também, além da anistia que foi imposta, que é o perdão por alguns, né? Alguns crimes ambientais cometidos antes de 2018, salvo engano, também as pessoas que cometeram também foram perdoadas de certa forma. Então a ciência ela é completamente necessária. A gente precisa dela, não só para tecnologia, mas para tudo. A gente precisa dela para a conservação da nossa biodiversidade. A gente precisa ler sim artigo científico. A gente precisa ler sim livros, né, que tenham temas em relação a isso. E é só através dela que cada vez mais a gente vai ter medidas sustentáveis, atitudes sustentáveis, produtos sustentáveis, como a Ciclo Alternativa oferece. E não só isso, né, mas uma qualidade de vida completamente necessária no mundo atual, que a gente vê que cada vez mais ele piora. E eu vou ler a frase de um astrônomo, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o método científico é comprovado e verdadeiro. Não é perfeito, é apenas o melhor que temos. Abandoná-lo, junto com seus protocolos céticos, é o caminho para uma idade das trevas. Então, a intenção da Ciclo é muito interessante, né, com esses vídeos. E o meu apelo também é que cada um de nós busque cada vez mais conhecimento. Olá, meu nome é Graziele Rodrigues, moradora do arquipélago de Fernando de Noronha. Sou historiadora de formação e coordenadora de projetos educacionais do Centro de Pesquisa Histórico e Cultural de Fernando de Noronha. A convite do Ciclo Alternativa, a gente está participando da websérie sobre o tema sustentabilidade. E o assunto que eu vou tratar hoje é gestão socioambiental em unidades de conservação. O arquipélago de Fernando de Noronha é uma unidade de conservação prevista em lei. Essa unidade de conservação é dividida em duas áreas. A área de proteção ambiental, a APA, que ocupa 30% do seu território, e o Parque Nacional Marinho, o Parnamá, que ocupa 70% desse território. A quem cabe a gestão socioambiental desses territórios? Aqui em Fernando de Noronha existe o Conselho de Gestão Integrado desses territórios, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidades. As cadeiras ocupadas nesse conselho têm representação de instituições públicas, organizações da sociedade civil, ONGs e universidades. Eu, particularmente, ocupo uma dessas cadeiras como representante de entidade socioambiental. Nesse conselho são debatidos exaustivamente questões referentes ao abastecimento de água, à produção energética, à questão migratória, ao desenvolvimento turístico, à produção de resíduos sólidos. Mas como pensar sustentabilidade num território tão complexo como Fernando de Noronha? Ao longo da minha experiência de envolvimento em projetos sociais, projetos educacionais, atividades políticas, eu fui percebendo que sustentabilidade é muito mais uma prática do que o simples conceito. É a gente perceber
os insumos necessários para a nossa sobrevivência de forma consciente. Qual é o meu papel na hora da escolha de um produto? É se ver inserido em toda uma cadeia de produção, desde a hora que a gente deseja aquele insumo, aquele produto, até a produção dele em si. É a gente respeitar as tradições dos povos locais, né, dos povos que habitam esses territórios, com todas as suas tradições, todas as suas práticas culturais, né, todos os seus saberes. Porque eu não entendo o conceito de sustentabilidade, tampouco de gestão, sem a integração, né, da questão ambiental, das questões sociais, das questões culturais e a sua valorização. Elas não estão apartadas em si, elas se integram uma na outra. No caso de Fernando de Noronha, como é que tudo isso se comporta? Aqui existem diversos projetos, diversas ações, atividades de cunho socioambiental. As ONGs, né, as ONGs aqui têm um papel fundamental nesse processo educativo, né, dentro da escola. A gente aqui é direcionado a estar o tempo todo debatendo as questões ambientais, porque a limitação geográfica de Fernando de Noronha nos obriga a estarmos discutindo e debatendo esse espaço. Mas a gente ainda tem um conflito a resolver, que é a questão migratória, a questão populacional. Precisamos perceber que Noronha é um espaço muito, muito, muito limitado. Não vai dar para todo mundo habitar Fernando de Noronha. 30% desse território já está com a sua ocupação, vamos dizer assim, completa. E isso impacta diretamente em todos esses insumos que a gente veio falando ao longo desse vídeo, né? A questão do abastecimento de água, a questão do fornecimento de energia, os impactos da produção de resíduos sólidos, da questão do esgotamento sanitário. E como resolver isso? É o grande desafio para esses próximos anos em Fernando de Noronha. E esse tema causa debates calorosos no Conselho de Gestão Integrada aqui em Fernando de Noronha. Então nós estamos sempre alertos, nós estamos sempre atentos a tudo o que envolve o desenvolvimento e as tomadas de decisão aqui. É um patrimônio natural da humanidade desde 2001, dado pela Unesco, né? E a gente fica incansavelmente aqui, né, cuidando para que esse título permaneça na ilha e a ilha continue com a biodiversidade tremenda que ela existe, porque Noronha é isso. Noronha é gestão socioambiental, não é? Noronha é a valorização da cultura local. Se você quer conhecer mais um pouquinho do trabalho da gente, é só entrar no site do CPEC, né, do Centro de Pesquisa, www.cepehc.org.br, ou então encontrar a gente pelas redes sociais, no Instagram, Noronha com Grazi.